Quem pensa que só acontecem coisas boas em Peppa Pig está muito enganado, muito mesmo. Sabia que os personagens desse desenho às vezes fazem coisas extremamente cruéis? Destruidora de computadores. A própria Peppa, que deveria ser apenas uma porquinha que gosta de se divertir com seus amigos, tem seus momentos maldosos. Um deles acontece quando ela e George sentam no colo da Mamãe Pig, que está trabalhando no computador. Foi muito legal da parte da Mamãe Pig deixar os dois entrarem no escritório enquanto ela estava trabalhando. Então Peppa e George deveriam ter sido muito respeitosos. No entanto, a porquinha acabou sendo o oposto disso quando começou a bater no teclado igual uma maluca. Logo depois da Mamãe Pig dizer que não era para fazer aquilo, principalmente porque isso fez com que o computador parasse de funcionar, o que é algo muito sério quando lembramos que essa é a ferramenta de trabalho da Mamãe Pig. A Peppa simplesmente atrapalhou o trabalho de sua mãe, e se o computador quebrasse de vez, a família Pig teria que gastar muito dinheiro para consertá-lo. Imagine só o tanto de prejuízo que a porquinha poderia ter causado, e tudo porque ela desobedeceu sua mãe. Ainda bem que Papai Pig conseguiu resolver esse problema, fazendo o computador voltar a funcionar. No entanto, a Peppa não recebeu nenhum sermão de verdade pelo que fez, e talvez esse seja o motivo para ela tomar esse tipo de atitude de vez em quando. Essa é apenas a primeira das 11 vezes que os personagens de Peppa Pig foram cruéis. Tá preparado? Porque agora começa mais um Team Vídeos incrível! Bola de Neve. Apesar de a Peppa ter seus momentos de malcriação, poucos acreditariam que ela seria capaz de agredir o George, mas isso realmente já aconteceu. Sim, isso mesmo. A porquinha chegou a bater no seu irmão mais novo uma vez. Isso aconteceu quando os dois estavam brincando de jogar bolas de neve um no outro. A brincadeira estava super divertida e saudável, até que Peppa simplesmente fez uma bola de neve maior que o próprio George e a arremessou no garotinho, esmagando-o. É óbvio que George começou a chorar depois disso, porque deve ter sido bem doloroso ser esmagado por uma bola de neve gigante. Peppa não parece ter feito isso de propósito, já que ela ficou em choque ao perceber que seu irmão mais novo começou a chorar. Ela provavelmente ficou empolgada e fez aquilo sem pensar nas consequências, o que causou arrependimento instantâneo. Ou será que a porquinha é apenas uma ótima atriz e sempre teve a intenção de ferir o George? Cortar árvores. Nesse ponto, não existem dúvidas de que Peppa consegue ser uma péssima pessoa quando quer, mas a Suzy também tem um caráter meio duvidoso. Isso leva a gente a se perguntar se a porquinha a influenciou ou se as duas são melhores amigas justamente por serem meio cruéis. Só que a crueldade da Suzy chega a outro nível, com ela até mesmo desejando que outras pessoas percam a vida. Achou absurdo? Mas é isso que vemos no episódio em que a tartaruga da Doutora Hamster fica presa em uma árvore, porque a primeira ideia da ovelha é derrubar a árvore, algo que certamente acabaria matando a tartaruga. Mas claro, dar uma ideia ruim por si só não faz com que Suzy seja má ou deseje o mal para animais, visto que ela é uma criança e pode ter tido aquela ideia sem pensar nas consequências. No entanto, a história muda quando Suzy continua sugerindo que a árvore seja derrubada pelo resto do episódio, mesmo quando várias outras pessoas escalam a árvore e ficam presas nela. Até uma criança de 2 anos de idade perceberia que derrubar aquela árvore poderia tirar a vida de todas aquelas pessoas, mas isso não impede a Suzy de sugerir isso. Isso não é inocência, e sim uma vontade assustadora de causar uma tragédia terrível. Qual é o problema da Suzy? Péssimo motorista. O Papai Pig é adorado por quase todos os fãs da Peppa, porque ele é um dos personagens mais de boa da série. Não diminui ninguém, não discute e nem nada do tipo. Mesmo assim, até mesmo ele já fez algo bem questionável. No episódio em que a família Pig viaja para a Itália, o Papai Pig aluga um carro e começa a dirigi-lo. O problema é que, por estar na Itália, as coisas são diferentes e ele não sabe que está dirigindo na contramão, o que é extremamente perigoso e poderia causar um acidente de trânsito terrível. Um perigo tanto para a família Pig quanto para os outros motoristas presentes naquela rua. O mais engraçado é que todos os carros ao redor estavam buzinando para que o Papai Pig parasse de dirigir igual ao maluco, mas ele foi tão burro que pensou que eles só estavam o cumprimentando ou algo do tipo.
Dá pra perceber que o Papai Pig não teve a intenção de ser maldoso, mas ele foi muito irresponsável para um adulto que tem filhos. Se algum motorista tivesse batido o seu carro no dele, esse seria o último episódio do programa. Se você também acha que os personagens de Peppa Pig são bem maldosos de vez em quando, comente aqui embaixo, #cruel. Abandonando o Senhor Touro. A Madame Gazela até pode ser uma excelente professora, mas ela tem um lado insensível que às vezes dá as caras, principalmente quando está conversando com outro adulto. Em um episódio, Madame Gazela precisa ir ao dentista no meio de uma aula e percebe que não pode deixar as crianças sozinhas. Então, o Senhor Touro aparece e a Gazela pergunta se ele pode tomar conta das crianças enquanto ela vai ao dentista. O problema é que, antes mesmo de o Senhor Touro ter a oportunidade de responder, Madame Gazela saiu da escola e partiu para o dentista, o que obrigou o Senhor Touro a ficar com as crianças para que elas não ficassem sozinhas. Isso foi um completo desrespeito com o touro. Imagine se ele tivesse um compromisso importante e precisasse abandoná-lo porque essa professora maluca o deixou com um monte de crianças que precisam de supervisão. A Gazela se aproveitou completamente da gentileza do Senhor Touro, consertando o chão. O Senhor Touro também não é nenhum inocente. Nesse mesmo episódio em que a Madame Gazela o colocou para cuidar das crianças, ele também fez algo nada legal. Ao perceber que o piso da escola estava rangendo, o Senhor Touro decidiu arrumar o piso. Tudo bem até aí, né? Sim, o problema é quando ele começa a ir longe demais. Ao invés de simplesmente consertar o piso, o Senhor Touro retira todo o piso da escola e só deixa um monte de terra no lugar. Quando a Madame Gazela chega, ele ainda tem a cara de pau de dizer que fez o piso parar de ranger, sendo que isso só aconteceu porque ele retirou o piso inteiro. Parece até que o Senhor Touro teve boas intenções aqui, mas, sinceramente, a gente acha que ele só fez isso para se vingar da Madame Gazela por tê-lo obrigado a cuidar das crianças. E ela mereceu isso. Clínica da Doutora Hamster. No entanto, existe outra vez em que o Senhor Touro fez algo bem cruel. E nesse caso, a vítima dele nem mesmo tinha feito alguma coisa de errado. A Doutora Hamster é apenas uma veterinária que gosta de cuidar de animais. Mas um dia, o Senhor Touro simplesmente apareceu com vários equipamentos de demolição para destruir a clínica veterinária dela. O motivo? O Senhor Touro estava construindo uma nova estrada e precisava demolir a clínica para continuar fazendo a estrada. Ele não tinha avisado a Doutora Hamster e muito menos pedido a permissão dela, o que é algo extremamente errado. Se a clínica da Doutora Hamster fosse destruída, ela perderia o emprego e ficaria em um prejuízo danado. E isso seria facilmente resolvido se o Senhor Touro tivesse percebido logo que era só fazer a estrada dar a volta ao redor da clínica. Dá pra acreditar? Expulsando George. Pois é, o incidente da bola de neve não foi a única vez que Peppa foi maldosa com George. Na verdade, ela tem vários momentos em que age como uma péssima irmã, motivo pelo qual muitos sentem uma certa pena do George por ter que lidar com essa garota todo santo dia. Mas a verdade é que o pequeno adora brincar com a Peppa, o que vemos no episódio em que ele e Richard estão na casa da árvore com a porquinha e suas amigas. Os dois estão quietinhos, 100% comportados, mas mesmo assim, a Peppa decide expulsá-los da casa da árvore apenas por serem meninos, o que não faz o menor sentido. Eles ficam muito magoados, com razão, e começam a chorar por causa disso. O que custava deixá-los brincarem com elas? Nada, absolutamente nada. O que a Peppa fez nesse episódio foi totalmente desnecessário. Se inscrever no canal é tão bom quanto assistir suas animações favoritas. Bora clicar? George resfriado. Outra vez em que Peppa tratou mal o coitado do seu irmão mais novo foi no episódio em que George pegou um resfriado por ter brincado na chuva. Ele, obviamente, começou a passar mal, mas Peppa não acreditou que George estava doente. Na verdade, ela chegou a dizer que ele não parecia tão mal assim, dando a entender que seu irmão apenas estava fingindo para receber a atenção de seus pais. Peppa só mudou de opinião quando o garoto deu um baita espirro na sua cara, o que ela definitivamente mereceu. Mesmo assim, ela continuou desmerecendo a situação do George. Durante a noite, seu irmão ficou tossindo
tossindo devido ao resfriado. Peppa devia ter imaginado que George estava sofrendo, mas, ao invés de simplesmente torcer pela melhora do seu irmãozinho mais novo, ela falou para ele parar de fazer tanto barulho, como se George estivesse tossindo de propósito, ou algo do tipo, o que não faz o menor sentido. Suzy abandona Peppa. Chegou a hora de falar de outra coisa nada legal que a Suzy fez. Como bem sabemos, ela e Peppa são melhores amigas, e o fato de ambas serem meio maldosas de vez em quando talvez tenha ajudado a se conectarem, mas o problema mesmo é quando uma faz algo de errado com a outra. E é isso que a Suzy faz com Peppa quando toda a turma da escola vai acampar em uma floresta. As duas foram dormir na mesma tenda, mas logo começaram a ficar com medo. Então, adivinha o que a Suzy faz? Ela sai da tenda e sai correndo para a tenda da Madame Gazela. Isso mesmo. Ela abandonou Peppa, mesmo sabendo que sua melhor amiga ficaria completamente indefesa ao ser deixada sozinha. Isso dá a entender que, talvez, a Suzy nem se importe de verdade com a Peppa e sempre vai escolher ajudar apenas a si mesma em situações de perigo. Falsa acusação. A própria Peppa já tratou a Suzy de um jeito nada legal, chegando a um ponto em que as duas até pararam de ser amigas por um tempo. Isso aconteceu quando a porquinha acusou Suzy de estar trapaceando em um jogo, apesar de não haver nenhuma prova disso. Ao que parece, Peppa só ficou irritada por estar perdendo e decidiu acusar sua melhor amiga para não ter que lidar com o fato de ser péssima naquele jogo. Para piorar, a porquinha se recusou a admitir que estava errada até o final e só pediu desculpas quando Papai Pig fez as duas pedirem desculpas ao mesmo tempo. Mas o pedido de desculpas das duas foi totalmente da boca para fora, apenas para que elas pudessem voltar a ser amigas. Se você curtiu esse vídeo, já tem mais 2 prontos na tela. É só clicar e seguir com a gente. Valeu e até logo!